Bem-vindo ao Giovanni Oliveira Podcast. Hoje recebemos Alberto Rocha, um grande jornalista, analista político, que vai falar aqui do cenário político local e estadual. Bem-vindo, Alberto, ao Giovanni Oliveira Podcast. Ok, Giovanni, muito obrigado pelo convite. E que a gente puder fazer para ajudar aqui, a gente vai falar. Nós vamos falar de política. Eu gosto de política. Alberto, cenário político, na disputa do Senado aí. Vicentino Júnior, Guimarães, Eduardo Gomes, Ronaldo Dima e Irajá. Giovanni, a política ela muda constantemente. Aliás, tem uma frase do saudoso Ulisses Guimarães, você conhece, do ex-deputado Ulisses Guimarães. Ele disse que política é semelhante a uma nuvem. Você olha para cima e vê de um jeito. Daqui a pouco você abaixa a cabeça, olha de novo, ela já não está mais lá. Então, essa questão do cenário político para o Senado no Tocantins, que são 3 senadores, vão abrir 2 vagas, eu acho que está pré-definido. Irajá, carta fora do baralho. Pode ter certeza disso. Para o Senado, ele não volta mais. Se ele quiser, e se ele for inteligente, ele assegura uma vaga na Câmara Federal, deputado federal, nas lideranças dele, etc. O Eduardo Gomes tem grande chance de renovar o mandato de senador. Ele vai ser eleito agora vice-presidente do Senado. Davi Alcolumbre, presidente, e ele vice-presidente. Tem grande chance de voltar para o Senado. Ronaldo Dimas, não acredito, porque falta grupo. Tem nome, mas falta grupo. Qual é o grupo que vai apoiar o Ronaldo Dimas para o Senado? Uma boa pessoa, um bom gestor. E eu acho que o Tocantins ganharia muito com o Ronaldo Dimas no Senado, mas infelizmente eu não vejo possibilidades hoje reais do Ronaldo Dimas alavancar a candidatura dele ao Senado. E Vicentinho Alves também é um nome que pode estar no páreo. Por quê? Porque tem grupo. Ele foi um dos grandes apoiadores da candidatura do Eduardo Siqueira Campos para prefeito em Palmas. E isso abre possibilidades. Dá a ele o quê? Uma estrutura ou uma chance de se candidatar ao Senado e provavelmente chegar lá. Outra pessoa também que você destacou aí. Guimarães. Guimarães é um político em ascensão. Apesar de ser novato na política, mas ele vem em ascensão, ou seja, ele vem subindo gradativamente, empurrou o irmão como vice em Araguaína, né, o Israel é o vice-prefeito, ganhou a Câmara Municipal, a presidência foi uma exigência dele, Max do Baroli está lá porque o Guimarães impôs essa derrota ao prefeito, ou seja, aos poucos ele vai se consolidando como candidato ao Senado. Agora, a gente sabe que o Guimarães, dizem, e a gente tem quase essa certeza, de que ele é muito ligado aos Barbalho, ou seja, aquele grupo do Jader Barbalho no Pará. E tem que ter cuidado para o Tocantins não virar um puxadinho, né, do Pará com o Guimarães. Agora, um camarada é um político em ascensão, dizem que é um camarada muito ativo, proativo, trabalhador, tem visão de futuro. Bora produzir, né? Agora vamos produzir voto, né? E eu acho que ele está no caminho certo para ser um dos senadores do Tocantins. E o Gaguinho? O Gaguinho não. O Gaguinho ele não tem, apesar de ser talvez o mais experiente desse grupo aí, mas eu acho que o Gaguinho ele não se consolida como candidato ao Senado. Ele não vai. Se ele quiser, ele continua como deputado federal. No caso aí, você coloca como favorito o Eduardo Gomes, Alexandre Guimarães e Vicentinho Júnior. Eu acho que os 2 franco favoritos, tirando o Vanderlei, que se cogitou o nome do governador Vanderlei, mas eu acho que o Vanderlei não vai entrar nessa disputa. Eu acho que hoje os franco favoritos sejam Eduardo Gomes e o Alexandre Guimarães. Mas aí ambos tem que ter o apoio do Vanderlei, né? Para contar esse favorito. Qualquer um deles tem que se encostar no Vanderlei, como fez a Dorinha. A Dorinha se elegeu. Quem elegeu a Dorinha? Não foi a Dorinha. Foi o Vanderlei, o grupo do Vanderlei que elegeu a Dorinha. Agora vamos
falar aqui dos deputados estaduais. Araguaína tem 4 deputados estaduais: Jorge Frederico, Marco Marcelo, Olinto Neto e o Gipão. Quem você vê que vem mais forte aí na próxima eleição? Para deputado, eu acho que, olha, os nomes, eles são. Os nomes, eu acho que é o seguinte, os nomes são definidos. O Jorge Frederico ele já tem essa marca, é a marca Coca-Cola. Ele não precisa se apresentar. Eu sou o Jorge Frederico. Ele já tem o grupo forte que o apoia. Ele tem os eleitores dele em todo o estado. Ele teve quase 25 mil votos na última eleição para deputado, nas últimas eleições para deputado. E eu acho que essa eleição de prefeito agora massificou o nome dele. Né? Massificou, embora tenha perdido a eleição, mas ele massificou o nome. E o Olinto Neto também teve uma boa votação na outra. Eu acho que ele já tem uma estrutura, não dentro de Araguaína, mas fora de Araguaína. Olinto, se você vier pegar a votação do Olinto Neto, ela cresce lá fora e não aqui dentro. Mas tem a sua base eleitoral em todo o estado. Marcos Marcelo é um camarada muito sério, trabalhador, foi eleito deputado estadual, era vice do Wagner, prefeito Wagner, conseguiu a eleição para deputado estadual com 14 mil e tantos votos aí. Eu acho que ele volta com essa força, porque é um camarada visto como uma pessoa séria. O Gipão, ele sabe onde estão os votos dele. O Gipão sabe onde está cada voto dele. Isso é uma receita de bolo que ele guarda dentro do bolso da camisa dele. Então ele vai atrás dos votos. Agora, eu não acredito que o Gipão se eleja com a mesma votação que ele teve, de 8.200 e poucos votos. Ele vai precisar de mais. Ele vai ter que agora atacar outras bases eleitorais para poder voltar à Assembleia Legislativa. O Gipão é oposição ao governo. Isso não dificulta a eleição dele? Depende se o prefeito aqui, ele diz que é aliado do prefeito, der uma base, uma sustentação, uma estrutura melhor para o Gipão, que o Gipão não teve essa estrutura na eleição passada. Prometeram para ele e ele não teve. Ele foi no peito e na raça. E conseguiu o mandato, com 8 mil e poucos votos. Se o prefeito aqui der essa estrutura, o Gipão, ele sabe fazer política, ele é profissional. Então, ele não depende do Estado, né? Ele faz política sozinho, né? Eu acho, ele não depende do Estado, ele depende mais dele e da prefeitura. O Estado não vai ajudar ele. Só que a prefeitura aí, cogita no bastidor aí, que vai ter 4 a 5 candidatos a deputados estaduais. Esse eleitorado vai ser dividido. Pois é, política é ilusão. Política é a arte de emprear. Como? Os cabeças chamam você e dizem, você vai ser candidato, nós vamos dar estrutura, vamos ajudar, o partido vai dar tanto. Só que chega na hora, você não recebe nada. E você fica a ver navios. Eu não acredito que isso vai acontecer com o Gipão, mas o que pode acontecer com os demais pré-candidatos ou os pretensos candidatos que possam surgir aí. Porque vão surgir outros pré-candidatos, outros candidatos à Assembleia Legislativa. E eles podem ser emprenhados, eles podem ser iludidos, né? E no final eles vão ficar sozinhos e podem chegar ou não chegar, vai depender do desempenho, né, de cada um deles. Alberto, para deputados federais aqui de Araguaína, só tem o Lázaro, né? Provavelmente o Thiago Dimas vai concorrer. Quem você vê em melhores condições no momento? Lázaro ou o Thiago Dimas? O Lázaro Botelho, para mim, o pessoal chama ele de campeão das emendas. Eu acho que ele, além disso, o Lázaro é o camarada, é aquele político de coração grande, generoso com todo mundo. O Lázaro, ele não vê lado. Ele manda emenda para tudo, prefeito amigo, prefeito que votou, quem não votou. Então, Lázaro, mas eu acho que o tempo do Lázaro, eu acho que ele não vai tentar outra eleição, não. Ele deve apoiar alguém, a própria esposa, para deputado federal. Se ele for, ele vai ser empurrado, mas contra a vontade dele. Ele falou para mim que concorre. Que ele é forte, ele é um homem forte, ele teve uma votação de 13 mil votos. Só que na próxima eleição ele não vai se eleger com essa votação, não. Ele vai ter que se esforçar mais para vir mais gente, porque os prefeitos que recebem emenda do Lázaro, eu acho que fazem enganar ele. Porque ele manda emenda, ele pavimenta as cidades e na hora o resultado é pífio, é pequeno.
Falei com ele essa semana, ele disse que concorre à reeleição, vai tentar mais um mandato, disse que está bem com os prefeitos, tem hoje mais apoio de mais de 17 prefeitos, e disse que quer trabalhar mais pelo Tocantins. Isso foi ele que me falou. O Lázaro sempre esteve bem. Os prefeitos dizem, né, que apoiam. Só que na hora deixa o deputado sozinho. O Lázaro vai na raça, ele vai na amizade que ele tem. As pessoas veem o trabalho dele, vê que é uma pessoa que não olha lado, ele joga emenda aqui, joga emenda acolá, e aí... Só que essa movimentação de emenda, quando chega nos municípios, às vezes, ela não é divulgada como sendo de autoria do Lázaro Botelho. Se você for em Filadélfia, por exemplo, Filadélfia mudou. É uma cidade bonita, toda pavimentada, tudo do Lázaro Botelho. É claro que o prefeito lá hoje, Davi Bento, pelo que eu sei, está dando sustentação política ao Lázaro e provavelmente à Valderez, né, a esposa do Lázaro. Alberto, falando aqui da Câmara Municipal, quem que você vê aí com maior chance de alçar uma Assembleia? Olha, Giovanni, como política dinâmica, depois dessa, não vou dizer manobra, mas dessa virada de mesa inesperada, histórica, do Max Baroli ganhando do Max Duarte, a gente fica sem uma leitura precisa. Eu acho que o Max Baroli é candidato. Eu não sei se é federal ou é estadual. Isso como parte do grupo do projeto do Guimarães. O Guimarães é quem vai decidir. Dizem que o Max Baroli é um camarada, é um político. E que ele é um político nato. Eu já conversei algumas vezes com ele e ele demonstra isso. O Max Duarte, ele tinha um projeto de ser candidato a deputado estadual e tinha grandes chances. Se ele continuasse como presidente da Câmara, eu posso dizer para você que ele já estava dentro da Assembleia Legislativa. Agora, como ele saiu de forma inesperada, eu acho que foi uma jogada aí de mestre, dificultou a vida do Marcos Duarte. E o Vilarino aí? O Vilarino surpreendeu aí nessa eleição. Se tiver colégio eleitoral, eu acho que pode ser uma surpresa aí, um candidato com potencial. Não, o Vilarino, eu conheço ele há muito tempo como candidato, sempre foi aquele candidato de 700 votos, 600, 800, disputando com Abraão. Sempre houve essa visão. O Vilarino teve essa votação aí de 2.000 e tantos votos, devido a uma estrutura que ele montou. Ele montou uma estrutura para isso, para ganhar a eleição. Agora, como deputado estadual, não vejo Vilarino no páreo. Embora ele tenha toda a liberdade de ser candidato. O Gideon está falando de ser candidato a deputado federal. Como é que você analisa esse nome aí para deputado federal? Não, deputado federal qualquer um pode ser. Candidato a deputado estadual qualquer um pode ser. Até aquele de um voto pode ser. Agora, e as chances? Cadê a estrutura? Para você chegar à Câmara Federal hoje, você tem que gastar no mínimo 20 milhões de reais. No mínimo, para você chegar a ser deputado federal, você tem que gastar de 15 a 20 milhões. Porque você sabe como é que as coisas funcionam. O sistema é bruto. Se você não compra lideranças pelo interior, vice-prefeito, prefeito, vereadores, ex-vereadores, presidente de bairro, se você não compra essas lideranças, como é que você vai ter voto? O Gideon é um camarada, é um político amigo de todo mundo. Ele não bate ninguém, ele faz a política dele e surpreendeu nessa eleição, mais de 2.000 votos, surpreendeu. Eu acho que ele merece como vereador. Agora, como candidato a deputado estadual, o que me faz perguntar é o seguinte: quem vai bancar a candidatura do Gideon? Uma boa pessoa. Alberto, o que você acha da participação de pastores na política? Giovanni, eu sou do tempo que pastores tinham vergonha na cara. Que eles zelavam pelo nome de pastor e pelo ministério que receberam, que dizem ter recebido de Deus. Ministério é a vocação para ser um sacerdote religioso em determinada igreja. Hoje virou bagunça. Hoje a palavra pastor é mais título, é mais questão de ego. Qualquer um pode ser pastor. Você casou, abriu uma boteca, uma bodega chamada igreja, lá botou placa, eu sou pastor.
E essas pessoas são as primeiras a se venderem em época de eleição. Eu digo isso com provas. Recentemente, um candidato a vereador, que tinha grande chance de ser vereador, ele falou para mim: rapaz, eu estou decepcionado com a igreja. E ele é de igreja evangélica. Ele disse para mim o seguinte: nos últimos 15 dias, eu perdi 15 pastores que me apoiavam. Eu falei: mas perdeu por quê? Ele disse: porque eles pediam dinheiro e gasolina e eu não tinha para dar. E eles foram exatamente para aqueles que ofereceram dinheiro e gasolina. Isso é uma falta de vergonha. Isso chega a ser algo que envergonha, né? Não são os pastores de verdade, porque há pastores de verdade. Se você pegar essas igrejas históricas, e essas igrejas que nascem de um dia para outro, você vai ver a diferença de pastor e político ou não. Agora, eu sou a favor de que a igreja se envolva de forma cívica, cidadã, consciente e responsável. E não como curral de venda, de vender voto, de comprar voto. Você compra o pastor hoje e leva a igreja junto. Mas nesse caso não são todos, né? Tem alguns, né? É como te falei, se você pegar as igrejas históricas, você vai ver menos histórias sobre isso. Agora, se você pegar essas igrejas que estão nascendo aí, que nascem da noite para o dia, é quase que geral essa situação. É vergonhoso isso. O pastor foi chamado para pregar o evangelho, anunciar Jesus como Salvador e não como cabo eleitoral. Ele pode ser político, desde que deixe a sua igreja, vai ser político. Não há nenhum erro nisso. É você usar o nome de pastor, de bispo, de apóstolo, de sei lá, de pós-apóstolo, do que quer que seja o título, para conseguir ou para amedrontar os seus membros, os seus liderados, as suas ovelhas, para votar em determinado candidato. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é vergonhoso. Isso não é de Deus, não. Alberto, qual a mensagem que você gostaria de deixar para a nossa audiência? Eu quero dizer que o Brasil tem jeito, o Araguaína tem jeito, o Tocantins tem jeito. Basta que acreditemos, que lutemos, basta que façamos o papel de cidadão, de pessoas conscientes, responsáveis. Porque se eu hoje, na hora de votar, vendo o meu voto para determinado candidato, com que moral eu vou pedir melhorias? Eu vou continuar na fila das UPAs, vou continuar sem transporte, vou continuar sem educação, sem um serviço de educação de qualidade, vou continuar no buraco, vou continuar vendo obras paradas, eu vou continuar vendo tudo que é desgraça de mazelas na sociedade. Por quê? Porque eu vendi o voto. Eu vendi o que eu tinha de melhor na hora de decidir. Então a minha mensagem é que tomemos vergonha na cara e sejamos pessoas cidadãos conscientes. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um episódio. Obrigado, Alberto, pela presença aqui no nosso podcast e até a próxima oportunidade. Ok, Giovanni, obrigado. Eu que agradeço.